Olá, eu sou o Thiago Santos e seja bem-vindo a este vídeo. Tentar me ajeitar na cadeira. Meu gato, ele tá aqui no meu colo, ele tá um pouco doente. Eu tô tentando tratar um pouco dele, ele tá com a boca um pouco amarelada. Não sei exatamente o que que é, e ele não tá comendo faz uns dias, ele tá vomitando praticamente todo dia. Então, talvez ele não esteja gostando da ração, não sei. Eu comprei a ração que ele comia quando ele era criança. Comprei uns sachezinhos. Tô dando um sachezinho pra ele, eu vou atrás de uma água de coco pra ele amanhã pra ver se ajuda. Só um pouquinho, sem exagerar. Se ele piorar, eu levo ele no veterinário, mas eu tô com um pouco de medo aqui. Então ele tá aqui no meu colo, né? Bom, hoje eu tô aqui pra falar de um filme. Então vai estar na playlists aqui de filmes, né? Não que eu tenha assistido esse filme recentemente. Na verdade, a última vez que eu assisti esse filme tá com, sei lá, mais de 2 anos. Mas esse é o filme mais estranho, mais conceitual que eu vi na minha vida, né? Eu vi muito filme estranho na minha vida, tá? Eu não sou cinéfilo, nem formado em cinema, nem nada disso. Eu não tô aqui pra é, dizer que, nossa, esse jogo de câmera, essa fotografia desse filme é maravilhosa. Não, nada disso. Eu consigo notar somente coisas óbvias, né? Então, minha sensibilidade para filmes não é muito grande, eu não tenho uma sensibilidade de um grande diretor. Meu negócio não é filmes, eu não sou especialista em filmes. Mas, particularmente, este filme me trouxe uma experiência interessante. Me deixou pensativo, digamos assim. Eu já assisti muito filme conceitual, muito filme que me deixou pensativo, mas esse em específico realmente me deixou mais pensativo que o normal. Então, como eu disse, o nome do filme é Enter the Voice, Viagem Alucinante, é o subtítulo. E se você pesquisar por esse filme aí no YouTube, YouTube, né? Se você pesquisar no YouTube, você vai ver que, né, esse filme, ele tem um conceito, ele tem uma estética bem LSD, bem psicodélica mesmo, né? Ou seja, ele é bem visão de drogas, assim. E é bem interessante porque o filme, drogas fazem parte do filme, né? Então, é por isso que ele é conceitual, entre muitas outras coisas, né? Então, vamos lá. A história do filme é muito simples mesmo. É tipo Zelda, é muito simples a história. É um carinha que vai morar no Japão, é um imigrante, ele vai morar no Japão, sei lá por quê, com a irmã dele. A irmã dele, ela é dançarina noturna, barra mulher da vida, né? Mas eu acho que ela é só dançarina mesmo no começo. E o irmão dela, eles moram, acho que no mesmo apartamento lá, sei lá. E o irmão dela, ele é, se eu não me engano, vendedor de entorpecentes. E isso acontece no Japão, que dá aquele ar de, tipo, putz, é o Japão, os caras são super rígidos com drogas e prisões lá. Então, os japoneses são muito rígidos nessa questão de drogas, né? Liberações. Eles são muito conservadores e pouco liberais nesse sentido. Liberalismo no Japão, só o econômico. Eu imagino. Bom, e aí, o filme ele já começa numa estética nesse nível, né? Ele começa nesse contexto, dá pra ver que é no Japão. Ele mostra as ruas da. Nossa, essa parte o filme faz maravilhosamente bem. Logo no começo, você tem uma cena em primeira pessoa do protagonista usando um bong. Se você não sabe o que é um bong, ele é um dispositivo para você usar um entorpecente. Então, ele é uma paradinha de vidro, assim, tal. É muito comum. Você vê em filmes, séries aí da galera usando determinados tipos de entorpecente com essa coisa, né? Então a galera vai lá, usa e tal, beleza. Esse em específico, o cara tava usando um entorpecente ali, sei lá o que que é. Eu acho que era DMT. DMT, que dizem que é um dos psicodélicos mais fortes do mundo, o DMT, né? Tipo, nível ayahuasca, sei lá. E aí, logo no começo, o filme, ele não te poupa em ver meio que a mente, a viagem do protagonista. Então, o protagonista, ele usa lá, deita, e o filme fica tipo uns 3 minutos. Parece bem longo, é uma cena até que cansativa, mas esse filme não é pra te deixar, não é pra você se divertir, é pra você vivenciar ali, experienciar a parada, tentar experienciar. Então, o filme ele te joga no cérebro do protagonista e ele tem várias ondas se mexendo, umas imagens super psicodélicas, assim, você vai viajando, até que ele acorda e o celular dele tá tocando. Então, enfim, essa é a primeira coisa muito conceitual desse filme, né? O uso e abuso de, não abuso, mas o uso de drogas psicodélicas e tentativa de demonstrar isso via imagem, né? É um filme meio pá, meio bad. Não bad, mas ele é um pouco bad, tá? Mas enfim,
Drogas não são a única coisa que esse filme retrata, tá? Esse filme também retrata um pouco de espiritualidade, e é sobre ela que eu quero falar, dentre outras coisas. Mas no momento eu tô falando do começo do filme aqui, que é sobre drogas, né? Enfim, então drogas fazem bastante parte desse filme aí, principalmente nesse começo. Depois disso, o protagonista ele acorda meio chapadão lá e tal, e aí um amigo dele, um colega dele, bate na porta dele e eles saem. Aí o filme retrata uma coisa muito interessante. Eles saem no meio da cidade, na madrugada, eu imagino que seja madrugada ou pelo menos noite. O protagonista ele tá meio grogue ainda. E aí o filme ele consegue retratar muito bem o que é você estar numa cidade muito iluminada, muito movimentada, meio grogue. Aquela sensação de meio que acordar 2, 3 da manhã e experienciar uma coisa ali onde você tá meio vivo, meio morto, sabe? Onde você não tá 100% ali naquele momento, você tá meio viajando. O filme ele consegue proporcionar essa experiência nessa cena também. Até que vem a parte que dá o estopim pro filme de fato começar, entre aspas, que é o seguinte. Em uma dessas. O protagonista ele vende entorpecentes, como eu disse, e aí ele meio que é emboscado pela polícia em uma casa de show, sei lá, por um carinha lá, que a polícia deve ter obrigado ele. E aí o protagonista, desesperado, ele se tranca no banheiro. Se trancando no banheiro, ele fica meio desesperado. Os policiais estão batendo na porta, ele sabe que se ele for pego ele vai ser preso. Então ele tenta jogar o que ele tem lá de entorpecente dentro do vaso sanitário, que inclusive é um vaso de chão, não é o nosso vaso brasileiro, né? É um vaso japonês, no chão mesmo, né? E o filme ele é muito visceral. Esse filme é 100% visceral. Ele não poupa em detalhes, ele não censura nada. Então, mostra o cara lá com a mão no vaso, tentando dar descarga, puxando a descarga e a descarga não funcionando, sabe? Aquela coisa linda de se ver. Enfim, pelo menos o vaso não tava cagado. E aí a polícia fica batendo na porta, ele fica desesperado até que ele fala: I have a gun, né? I have a gun, eu tenho uma arma. E aí os policiais, por 2 segundos, se calam e se ouve um disparo. O protagonista falece ali, naquele banheiro. Caraca, o filme é meio bad vibe mesmo, né? E a partir daí, você começa. O filme ele começa a ser muito mais conceitual. Ele já era muito conceitual, mas ele começa a ser muito mais conceitual a partir daí. É o seguinte, o protagonista, ele começa o espírito do protagonista começa a vagar como se a câmera em primeira pessoa, que até então você via o rosto do protagonista, você não viu o rosto do protagonista, você via a visão do protagonista, agora você vê o protagonista flutuando e vendo com uma câmera de cima, sabe? Então, tipo, ele vê as coisas ali, ele vê o próprio corpo dele, e a partir daí ele começa a acompanhar a irmã dele como espírito, né? Então, ele é um espírito que fica acompanhando, vagando ali, a irmã dele e tal. E uma coisa muito importante desse filme é a relação que o protagonista tem com a irmã dele. É uma relação muito estranha, é uma relação mais do que irmão, uma relação meio que irmão barra amizade colorida, é uma coisa muito esquisita. É um tipo de amor ali. Esquisito, mas é um tipo de afeto. E ele gosta tanto da irmã dele que ele tenta acompanhar a irmã dele como espírito ali e tal. Ele faz isso. Outra coisa que o livro aborda também. Cara, eu não vou lembrar, cara. Putz, eu não vou lembrar. Faz tempo que eu não assisti o filme, mas eu acho que não é o livro dos espíritos. Não é espírita a parada. É um livro sobre budismo, cara. Caraca, eu não vou lembrar o filme, mas é um livro que o amigo dele, do protagonista, fala no filme, que é de uma vertente budista que prega as rodas, os ciclos do renascimento. Agora eu não vou lembrar o termo também, eu não lembro se é Sansara, roda de Sansara, né? E eu não lembro. Mas é os ciclos que você passa antes de renascer, né? Então isso é uma coisa do budismo ali, eu não sou especialista nisso, mas é impressionante. E aí, meio que o filme todo, o protagonista ele vai sofrendo como espírito ali, acompanhando a irmã dele, aquela coisa, até que ele tenta ao máximo voltar como um espírito vivo, como um ser vivo, como um ser humano. Ele tenta voltar como o filho da irmã dele, acaba que uma coisa dá errado, que eu não vou dizer aqui, porque é muito pesado isso. Esse filme é muito pesado, é muito visceral, como eu disse. E é isso. Até que no final acontece uma coisa que eu também não vou dizer aqui o que acontece. E aí o filme ele deixa um final ambíguo, né? Só que antes mesmo de você ver o final ambíguo do filme, que sinceramente a coisa que menos importa do filme é o final ambíguo, tá?
a coisa que mais importa do filme é o conceito, né. Esse filme me deixou genuinamente pensativo, cara, porque, a gente não sabe o que que é a morte, né. Se você já experienciou algum tipo de alteração de consciência, então, por exemplo, se você já sonhou, você já teve paralisia do sono, se você já ficou bêbado, né. Tipo, eu lembro de experiências com álcool que eu tive há muito tempo, e eu tive leve alterações da minha consciência, né. Tem relatos de pessoas que conseguem ver o próprio corpo, assim, tal. Olha, essas questões de uso de substâncias alucinógenas ou substâncias que, mexam com a tua mente, né, com a sua percepção de mundo e tudo mais, elas realmente mexem com a sua percepção de mundo, a ponto de que eu entendo por que que tantas religiões, antigas principalmente, usavam tipos de entorpecentes para se aproximar de Deus, para entrar na espiritualidade, porque é meio que um portal mesmo. Você tem uma alteração de consciência, dependendo do transe que você estiver, do estado mental que você tiver, da coisa que você estiver mentalizando, você pode realmente entrar ali, né. Então, por exemplo, tem a galera do ayahuasca, né, que uma espécie de, psicodélico, alucinógeno que tribos indígenas usam, né. Tem a questão do psilocybe cubensis, né, que é um tipo de cogumelo ali, e a princípio não é ilegal esse cogumelo, mas tem gente que usa ou usa um termo consagrar, né. E veja, aqui eu não tô falando pra se utilizar nenhum tipo de droga, o tema não é esse, tá. Eu tô falando do filme e eu queria abordar também a morte aqui, mas acabou que eu já falei muito sobre isso, é difícil abordar a morte, mas eu acho, cara, que, assim, esse filme, ele tenta abordar a morte de uma maneira muito interessante e talvez eu nunca tenha visto algo tão interessante quanto nesse filme, essa abordagem. Porque se você fala de morte, né, ou de morte, ou de um espírito, você, sei lá, pensa em um espírito que tá lutando pra voltar para o mundo. Você pensa um cara no inferno lá, você pensa o tipo Kratos em God of War 1, que é ele, um montão de bicho pegando ele assim, que ele tá meio no inferno ali, "Oh, eu quero voltar". Não, não é, esse filme não é sobre isso, né. É sobre realmente uma coisa conceitual ali. E algo muito interessante é que ninguém sabe o que que tem depois da morte. Eu já pensei muito nisso, mas não adianta pensar exatamente sobre isso, porque você nunca vai chegar em uma conclusão, né. Você nunca vai chegar em uma conclusão, cara. Eu tenho um colega que ele é espírita, por exemplo, e eu respeito muito a religião dele. Já estudei um pouco espiritismo e já frequentei centro espírita, né. Assim como eu já frequentei, eh, igreja católica, igreja evangélica, já frequentei, eu ia dizer que terreiro de umbanda eu nunca frequentei, mas ainda, né, mas eu já frequentei diversos centros religiosos ou lugares que as pessoas tentam falar com Deus, né, e gostaria de ter frequentado mais e mais. Nunca senti nenhuma grande fisgada nesses lugares, no sentido de alguma coisa que me atraiu. Eu sempre fui um cara mais agnóstico. Inclusive, talvez eu faça um vídeo sobre isso. Eu venho mudando ao longo do tempo, não no sentido de que, ó, eu amo Deus e essas coisas, mas no sentido de que eu vejo que hoje em dia não faz mais sentido ser tão cético quanto eu era antes. Então, quando eu era mais jovem, quando eu era criança, realmente, eu tinha aquela visão de criação, de protagonista mesmo. Quanto, eu sei de tudo. O mundo, ele é um mais um é dois. É isso, era assim que eu pensava. E hoje eu vejo que as coisas não são preto no branco, não são escritas em pedra. A única coisa que é escrita em pedra, talvez seja uma lei da física, né, que a lei da matemática, por exemplo. E olha lá também. Por quê? Porque isso vale para o mundo real. Mas quando você tá, sei lá, dormindo, nada impede que você comece a flutuar do nada. Então, dependendo do seu estado mental e da sua alucinação, você pode viver esse tipo de coisa, né. E eu não vou nem entrar naquele papo maluco de que a gente tá numa Matrix e que a realidade é uma ilusão, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer é que na própria realidade aqui, independente se ela é uma ilusão ou não, uma simulação ou não, bom, experienciar estados de alteração de consciência ou talvez quase morte, eu nem sei. Cara, é difícil chegar a uma conclusão disso, né. Mas, enfim, é isso, é isso. Acaba que a gente vai morrer, eu vou morrer e nunca vou saber o que que é a morte de fato, né. Tal eu realmente acredito que eu ia dizer que eu acredito que não exista nada após a morte, mas a real é que não dá pra saber.
Dá pra saber o que que tem lá. Tem alguma coisa? Se não tem. Eu, particularmente, não acredito em céu e inferno, né? Mas é uma crença minha. Mas talvez, sei lá, a gente realmente fique vagando por uma espécie de mundo espiritual. É uma loucura. É uma loucura. Enfim, fica a recomendação do filme. Enter the Void. Viagem alucinante. Tchau, tchau.